Fala galera, tudo bom? Professora Heloísa falando e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de concentração de soluções. Abre lá na página 458, beleza? Galera, veja assim. Antes de a gente começar, eu gostaria que vocês revisassem um pouquinho sobre as unidades de concentração, especificamente massa e volume, que são bem cobradas nesses exercícios. Por isso que eu tô colocando, tá, essa tabelinha de unidades de massa e unidades de volume. Qualquer coisa, dá uma pausa agora no vídeo, copia isso no caderno, que é muito importante que vocês tenham isso em mente, né? Essas conversões de unidade, que é muito cobrado em exercício de concentração de soluções. Então, se você tiver qualquer dúvida, como que converte? Olha para essa tabelinha aqui que eu tô passando para vocês, que é bem importante. Gente, concentração de soluções são fórmulas, tá? É tudo baseado em fórmulas. Eu vou trabalhar com vocês as fórmulas e um exemplo de cada exercício para vocês verem como que a gente vai aplicar. Vamos começar? Começamos lá, gente, com os tipos de concentração, especificamente concentração comum. Essa concentração comum, ela sempre vai ter que estar em grama por litro. Então, se estiver em outra unidade lá no texto, ele forneceu a massa em miligramas, por exemplo, e o volume em ml, você tem que converter grama e litro, tá? Não pode estar em outra unidade. E a concentração comum, que é essa formulazinha aqui, C igual a M sobre V, é uma das mais utilizadas em vestibular. Então tem que guardar muito essa concentração comum, C igual a M sobre V. Sendo M a massa do soluto, sempre em gramas, e V o volume da solução, sempre em litros, tá? Se estiver em outra unidade no exercício, tem que converter. Olha lá, vamos ver um exemplo. Uma solução de NaOH, que é o hidróxido de sódio, apresenta 200 miligramas. Ó, tá em miligrama. Vou ter que converter para grama. Ó, já fiz a conversão aqui. Dessa base, um volume de 400 ml de solução. Opa, ml. Tem que converter para litro. Fiz a conversão? Fiz. Agora eu vou aplicar na fórmula. Concentração vai ficar 0,2 gramas divididos por 0,4 litros, igual a 0,5 gramas por litro. Então, resolvi o exercício, só toma cuidado para realizar a conversão antes. E olha que o vestibular ele vai colocar lá uma resposta que você não fez a conversão. Então, toma muito cuidado em relação a isso. Então, a primeira formulazinha de hoje, concentração comum em grama por litro, formulazinha C igual a M sobre V. Nós temos também a concentração molar ou molaridade, que cai bastante no vestibular, que é representado pela letra M maiúsculo, tá? E essa unidade sempre tem que estar em mol por litro. Qual que é a formulazinha? M de concentração molar ou molaridade vai ser igual a N minúsculo, N de navio, que é o número de mols, tá, do soluto, e ver o volume da solução. Veja que ela é muito parecida com a concentração comum. A única coisa que muda é que não é massa em gramas, e sim número de mols, tá? Mas continua sendo o que aqui? V, certo? E aqui, ó, vai ser a concentração molar. Então, a fórmula quase não muda. O que vai mudar é esse Nzinho aqui. Tem exercício que não fornece o N, que é o número de mols logo de cara. Se você precisar calcular, você vai calcular através dessa formulazinha aqui, ó. Massa do soluto, ele vai fornecer lá 3 gramas, por exemplo. E a massa molar do soluto, o que é a massa molar? É aquela que a gente calcula através dos dados. Por exemplo, CO2, carbono é 12, a massa é 12 e oxigênio é 16. Daí eu vou pegar a massa do carbono, a massa do oxigênio vai dar 44, tá? Então ele vai dar uma massa da substância, vai dar os dados, a massa do carbono, a massa do oxigênio, por exemplo, se for CO2, e você vai calcular o número de mols através disso. Então é possível, tá, que você venha utilizar essa formulazinha para primeiro achar o número de mols para depois jogar aqui direto na fórmula, tá? Então toma cuidado aí com concentração molar ou molaridade. Veja que nesse exemplo que eu coloquei, ele já dá direto o número de mols, então é mais fácil. Daí ele fala, ó, uma solução de H2SO4. Se ele não tivesse fornecido já direto o número de mols, você ia calcular a massa molar do H2SO4 através dos dados, ele ia dar uma massa em gramas, você calculava o número de mols para daí aplicar na fórmula. Mas aqui ele já deu direto. Contém 0,75, então ó, coloquei lá na fórmula 0,75, em um volume de 2.500 centímetros cúbicos. Tive que converter para litro, né, porque em mol por litro. Dividir 0,3 mol por litro ou 0,3 mzão, que significa a concentração molar que vai estar em mol por litro, beleza? Galera,
outra fórmula importante que a gente tem é o título em massa, tá? E o título em volume. Primeiro, o título em massa. O título em massa, gente, ele vai ser, tá? Uma continha que a gente vai fazer e ele não vai ter unidade no final. Por quê? Olha o que ele fala. É a razão entre a massa do soluto e a massa da solução. Vamos supor que eu esteja misturando dois tipos de massa, farinha de trigo e amido. As duas não são em massa, não são em gramas, geralmente. Se as duas vão estar em grama, grama vai cortar com grama aqui no cálculo, por isso que não tem unidade, tá? Título em massa e título em volume nunca vai ter unidade. E é para falar a porcentagem em massa que eu tenho ali de uma substância. Então, por exemplo, um bolo que eu misturei ali, sei lá, amido e farinha de trigo, dois tipos de massas, né? O que a gente vai falar? Ah, tem 30% em massa. O título desse bolo é 30%. Eu tô falando que em quantidade em massa, das unidades em massa, é 30%. Eu tô indicando a quantidade em massa que eu tenho ali dentro. Por isso que é utilizado o título em massa e o título em volume, tá? E não tem unidade, como eu disse, porque elas vão se cortar no cálculo. E lembra, se eu quiser esse valor em porcentagem, eu multiplico por 100, tá? Para ter o valor em percentual. Olha lá, vamos ver um exemplo. Olha o que ele coloca. Foram dissolvidas 80 gramas de NaCl em 320 gramas de água. Ó, é massa e massa. Opa, se é massa, massa, é título em massa. Então, é isso que você vai identificar no texto. Se tiver duas unidades de massa, ele está pedindo para você calcular o título em massa. Qual é o título da solução? Então, ó, massa 1, 80 gramas, massa 2, 320 gramas. Cuidado com isso. Olha lá, vou até voltar na fórmula. Esse Mzinho aqui de baixo, ó, vai ser a massa do primeiro dividido por esse Mzinho. Esse Mzinho equivale à massa do primeiro mais a massa do segundo. Então, não é dividido somente pela massa do segundo. Então, olha lá, o que eu fiz? 320 mais 80, 400. Então, ficou 80 divididos por 400. Então, toma cuidado. Deu 0,2. Quero saber isso em porcentagem. 20%. Então, eu sei que tem 20% em massa nessa solução, tá? Então, é assim que a gente calcula o título em massa. Como eu disse para vocês, a gente pode ter o título em volume. O título em volume é muito utilizado, tá, para bebidas alcoólicas. Às vezes a gente não vai ver lá uma bebida alcoólica e fala assim, ó, ah, é 30% alcoólica, ah, tem 20%, tem 5%, né? Isso está indicando justamente a quantidade que eu tenho ali que foi dissolvida do tipo de álcool, certo? Ou bebida que está sendo utilizada. Então, é muito utilizada aí para expressar a graduação de bebidas alcoólicas. Como que é? Mesma coisa do título em massa, só que agora em volume. Então, eu vou ter lá, né, o volume inicial, esse V aqui é o volume inicial mais o volume final, não tem unidade porque as unidades de volume se cortam no cálculo. Então, por exemplo, esse exercício eu mudei um pouquinho, olha o que eu coloquei. Uma bebida alcoólica apresenta 25% de etanol, então eu já tô dando o título. Qual volume em ml do etanol é encontrado em 2 litros dessa bebida? Então, o título eu já tenho, olha lá, ó. O TV 0,25 e, né, porque eu tenho que tirar a porcentagem desse valor, então o título 0,25 e o volume 2 litros. Esse é o volume total da solução, né, então eu coloco 2 litros. O 2 está dividindo, passa multiplicando. 0,5 vezes 2, 0,5 litros ou 500 ml. Então, nesse exercício, eu manipulei um pouquinho da fórmula. Eu dei o título em volume e pedi o volume final lá, que era a soma, né? O volume inicial, perdão, que era o início ali da minha reação. E achei que o volume inicial era 500 ml ou 0,5 litros, tá? Então, veja, se ele pedir algum exercício e ele der direto em porcentagem, você tem que tirar a porcentagem, como eu tirei ali, né? O 25% é 0,25, para daí aplicar no cálculo. Esse é o título em volume. Nós temos também a densidade. A densidade, gente, é um exercício, uma fórmula que eu já exercitei bastante com vocês. Então, eu coloquei aí a formulazinha só para vocês lembrarem, que é massa sobre volume, tá? A unidade no SI é o quilograma por metro cúbico, mas você não precisa converter. Isso é só se o exercício pedir para vocês, beleza? Galera, deem uma treinadinha lá na página 460. Isso tem que treinar porque a parte matemática é fórmula, né? Então não tem outro jeito, tem que treinar bastante, tá? Então os exercícios ali, a parte do praticando, página 460. Um grande beijo, até a próxima.